Olá, astronautas! Sejam bem-vindos novamente à nave AlumiCast. Está no ar o nosso segundo episódio. Eu sou o Alex Teixeira e ao meu lado meu parceiro, o Marcos Vinícius. Fala pessoal, estamos aqui de volta, nosso segundo episódio, hoje com o nosso convidado mais que ilustre. Por que ilustre? Porque ele foi um dos meus mentores e eu estou muito feliz dele ter aceito o nosso convite, participar desse momento aqui com a gente e dentro da sua narrativa trazer muito conhecimento para todos nós, inclusive para vocês que estão aí nos prestigiando. Parabéns por você conduzir tão bem o seu trabalho, eu sempre estou te acompanhando, Mauriti, e eu admiro muito você como pessoa, como profissional, de quão você é acessível para as pessoas, né? Isso é interessante. E eu quero que agora você se apresente aí para nossa audiência, explique o que você faz, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo. Legal demais. Primeiro, agradecer, né, o chamado, né, o seu convite é mais do que um convite, é um chamado. Essa questão da acessibilidade é porque, desde quando eu comecei, as principais pessoas que eu trabalhei sempre foram acessíveis comigo. Então, nada melhor do que devolver isso, né, em forma de ajuda, em forma de auxílio para as pessoas que estão aí começando, né, no mercado, ou para as empresas que, por enquanto, não têm ali aquela verba toda para poder falar sobre inovação ou para falar sobre design, mas de uma forma mais ampla, a gente trazer para eles também com essa acessibilidade, uma forma leve, né, da gente falar. Hoje eu trabalho com design de serviço, né, eu sou um consultor sênior da UI, na Ernst Young, né, inclusive a Ernst Young é uma das 4 maiores consultorias, né, do mundo, junto com a KPMG, PwC e a Deloitte, né. E é legal também de falar que tudo que eu falar aqui está no CPF, né? Nada reflete ou uma opinião que a UI possa trazer. Mas é muito legal estar aqui para a gente poder conversar, ter esse bate-papo. Muito obrigado. Imagina, vai ser muito bom para todos nós aqui, né, Alex? Com certeza. Mauriti, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, hoje nós vamos falar de 2 temas, mas a gente vai aprofundar um pouco mais em Design Thinking. Legal. O que acontece? Sempre que a gente pergunta para as pessoas, você já participou de um projeto com design thinking, você já participou de uma sessão? Muitas vezes as pessoas já participaram, a gente sabe disso, principalmente as pessoas ligadas à nossa área, que é de marketing. Só que aí você pergunta assim, o que é design thinking? E a galera dá uma engasgada, né? Às vezes não sabem verbalizar. Uhum. Como que o Mauriti explica o que é design thinking? Design Thinking é uma abordagem que auxilia pessoas, negócios a resolverem problemas complexos. Basicamente essa abordagem ela trabalha dentro de um espectro onde quando a gente tem um problema para ser resolvido, a maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas tentam resolver com o repertório que elas têm. E o Design Thinking ele propõe que você dê alguns passos para trás antes, entender aquele problema, de observar aquilo, de organizar padrões para verificar quais são os problemas que de fato são interessantes para serem atacados e criar um ponto de vista, que é um ponto de partida para uma ideação. Então olha o tanto de coisa que eu falei antes de começar a falar de ideia. Que a primeira coisa que a gente faz vamos ter uma ideia? E não é isso. A gente precisa dar esses passos para trás. A partir do momento que eu começo a ter as ideações, eu começo a verificar quais são as principais ideias, e aqui eu estou falando numa linha bem assim, geralzona sobre o Design Thinking para que todo mundo consiga entender o que a gente está falando. Design Thinking ou pensamento de design, né? A gente tem uma parte importante que é de prototipar, ou de criar uma parte assim importante para que as pessoas testem. Então, por isso que é importante você colocar o cliente dentro dessas rodas de conversa. Quando você fala de workshop, por exemplo, então o Design Thinking ele fica muito estigmatizado por conta de workshop, né? E parece que as pessoas não entendem muito o que acontece depois de um workshop de Design Thinking. Eu contribuí por muito tempo com essa visão do workshop ser muito importante. Hoje, quando a gente fala de entender e observar antes de criar ideias, eu estou muito mais pelo lado de pesquisar com o cliente quais são as necessidades, quais são as dores dele,
O que esse mercado está precisando, porque ao invés da gente oferecer um produto para um cliente, a gente precisa ajudá-lo a completar uma tarefa, ajudá-lo a comprar algo que ele realmente vai precisar ali no final. E aí quando você vai para o mercado para poder entender isso, entrega um protótipo para ele de um produto ou de um serviço, uma parte do serviço, fala para ele, ó, o serviço ele funciona assim, assim, monta uma jornada e mostra para ele, não, isso aqui a gente podia fazer de tal e tal forma, você constrói ou co-constrói junto com esse cliente a solução que ele vai usar mais tarde. E aí sim você tem um negócio interessante para poder entregar para ele. Moriti, você falou aí de construir um protótipo. Quando a gente fala de protótipo, às vezes a pessoa pensa assim, vou ter que fazer alguma coisa muito complexa aqui, né? Muito elaborado. E eu já participei de workshops dessa forma aí. E a gente utilizou, por exemplo, para fazer uma tela de computador, por exemplo, ali. A gente imprimiu, ou então desenhou mesmo. Acho que dessa vez a gente desenhou a tela e se a pessoa clicasse num determinado ícone ali, ele ia para tal lugar, num outro ícone ia para tal lugar. E você vai entregando outras folhas para aquela pessoa, para que ela sinta como seria mexer naquele sistema. Isso, no caso, eu falando de sistema, né? Claro que tem vários outros tipos de protótipo. Então, realmente, o Design Thinking traz dessa forma, não é isso? A forma do protótipo ali, simplificada, de um jeito mais fácil, acessível e rápido, né? Até no papel. O protótipo ele é a primeira chance de tangibilizar uma ideia, né, para aquele cliente. Então você pode fazer isso numa folha de papel, onde você clica com o dedo no botão imaginário, aquela tela ela sai, aquela folha A4 sai e entra uma outra folha, como se a pessoa estivesse indo para a tela de destino. Você pode prototipar um serviço, por exemplo, com teatro. Fazer um teatrinho ali e o cliente assistir, por exemplo. Você pode criar protótipo com massinha, com Lego, né? Então você tem diversos tipos e formas de você criar protótipo de baixa fidelidade até um protótipo de altíssima fidelidade que parece que você está usando mesmo aquele serviço que é um site ou um aplicativo, onde você vai navegar mesmo, parecendo que é um aplicativo ali. Esses são mais caros, né? Eles servem bastante para que você tenha mais certeza, né, de cor, inclusive, tamanho de botão, tem mais detalhe. Só que esses mais simples, eles te economizam grana, te economizam tempo, te economizam dor de cabeça, código, recurso, um monte de coisa que você pode fazer sem saber desenhar. Sabe? Se você souber desenhar bolinha, X, quadradinho, você consegue montar uma tela, né? Até um Google Forms pode te ajudar também. Uma pesquisa consegue ajudar, sim. Eu bato muito na tecla hoje em dia da pesquisa. Então a pesquisa quantitativa, quando você manda uma pesquisa para outras pessoas responderem com uma quantidade maior, ela é muito interessante para que você consiga coletar esses dados quantitativos. Então, quanto mais dado, melhor. Evitar, por exemplo, de ter perguntas dúbias de sim ou não. Você usaria? Você pagaria por isso? Não, tem um jeito certo assim de fazer pesquisa. A gente pode depois falar só sobre pesquisa. E você tem forma de fazer essa pesquisa igual a gente está fazendo aqui. Sentar com o cliente na mesa, olhar ele no olho, mostrar a sua solução e principalmente perguntar para ele quais são as dores que ele tem, né? E ali, tendo um protótipo em mãos, o cliente ele vai conseguir visualizar se ele é capaz de completar aquela tarefa que você quer entregar para ele ou não. Então a gente entende que para a gente chegar nessa parte do protótipo, a gente lá atrás precisa identificar um problema. Exato. Esse problema tem que ser latente para o usuário final, né? Em relação ao processo, quando a gente identifica esse problema, as pessoas às vezes, vamos chamar o cara do marketing, o gerente comercial, não sei, outras pessoas, mas focam ali às vezes em pessoas que já estão envolvidas no problema e com seus vícios. E o interessante é a gente também jogar isso para fora e inclusive convidar clientes que participam, que estão ali nesse processo de jornada, para que eles também consigam trazer, digamos assim, uma opinião mais verdadeira, talvez, não sei. Sem técnica nenhuma. Sem técnica, sem interferir. Exatamente.
Essa voz do cliente, a voz do design é muito importante para um projeto. Porque quando você coloca o cliente na mesa para ele poder falar dos problemas dele, é puro e simples o que é necessário para o mercado. Logicamente que não poetizando também que o cliente ele sabe tudo. Muitas vezes o cliente ele não sabe o que ele precisa. Eu posso até ser mais arrojado. O cliente ele não sabe o que ele precisa, mas ele sabe o que dói nele. Porque quem vai ajudar ele, quem vai auxiliar ele a oferecer algo novo e diferente, é esse designer ou essa empresa que está tentando colocar esse cliente no centro, né? Então, colocar esse cara no centro da mesa é importantíssimo e vou um pouco mais além. Porque quando você chama lá o cara do marketing, o cara do financeiro, o cara do jurídico, né, que é o anti-business, né, que a gente chama, é muito legal, porque você tem ali diversos prismas, né, de um mesmo problema. Mas quando, por exemplo, você chama especialistas num setor, pessoas que estão ali pesquisando sobre aquele setor por mais tempo e que são de fora da empresa, que estão sem o crachá da empresa, isso também funciona muito. Vou te dar um exemplo. Eu estava fazendo um projeto voltado para o agro. Eu não sou especialista em agro, nunca criei boi, nunca plantei nada e nunca tive muito contato com o produtor rural. Então, primeira coisa, conversar com o produtor rural, para a gente entender o que era a dor desse cara. A gente sabe que ele acorda 4 da manhã, que ele não tem muito contato, muitos deles, com tecnologia, que sábado e domingo para ele não existe, que feriado não existe. Então, um atendimento para esse cara precisaria, no nosso ponto de vista, de leigo, ser 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só que o cliente, por outro lado, ele tem objetivos de negócio. Então ele não consegue, num primeiro momento, montar uma estrutura de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque é caro você atender gente do Brasil inteiro nesse pique. Então ele precisa pulverizar esse atendimento de uma forma mais fácil. Ele vai criar uma plataforma? Não. Ele vai criar um site para ele entrar lá, a área do cliente? Não. Se o cliente não tem tanto acesso à tecnologia, né? Perfeito. Alguns deles. O que ele vai fazer? Vai usar o WhatsApp. Então ele vai usar o WhatsApp da forma que ele sabe usar o WhatsApp, com os técnicos que já existem, auxiliando ele em coisas mais profundas. E esse WhatsApp vai auxiliar esse produtor rural com questões mais simples, que talvez um bot consiga atender. É isso que eu queria te perguntar, Mauriti, porque a gente fala de problemas complexos. Dá um exemplo para nós aqui do que seria um problema complexo. De qualquer ramo de atividade, para as pessoas entenderem um pouco melhor. Quando eu devo fazer um design thinking? Quando eu devo investir nisso? Então, às vezes o problema da pessoa será... O que não é um problema complexo? Perfeito. Essa pergunta é muito boa. Problema complexo geralmente não tem a ver com o problema, tem a ver com a capacidade interna de resolução daquela empresa. Então, fila na balada pode ser um problema complexo. Entendi. Mas a gente quer resolver o problema da fila na balada? Não. Provavelmente não. Do ponto de vista de quem? Do usuário talvez sim, mas do dono da balada não, porque a fila na balada demonstra que aquela balada é legal pra caramba. Então, existe também essa medição do que é um problema complexo. É um problema complexo, por exemplo, do produtor rural, da gente ter atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque esse cara, a gente não consegue ter um técnico visitando ele com periodicidade, porque gasolina tá cara, porque manutenção de carro tá caro, porque ter esse aparato é muito caro para poder atender esse pequeno e médio produtor. Então a indústria ela vai focar no grande, porque o grande traz o volume. Esse pequeno ele é importante porque ele faz parte de mais de 80% da produção rural, então eu também preciso ter um olhar para ele. Mas como eu vou fazer esse olhar? Então a minha empresa não tem capacidade para resolver este problema. Parece simples, coloca o WhatsApp lá, aí o problema não é complexo. Não, mas não é assim. Eu preciso ter todo um entendimento, uma observação, aqueles passos anteriores lá. Sim.
criar o ponto de vista que é, putz, como que a gente pode resolver esse problema da melhor forma? Qual que é o statement, né? Que é a declaração de problema, desse problema, né? Qual que é a declaração desse problema, né, para o cliente? Como que a gente pode, como nós poderíamos melhorar aquela jornada daquele cliente, né? Tornar essa jornada mais fluida. E aí a gente começa a ter essa magia, né, do que é inovação, né? O que é realmente inovador. Sempre, porque as pessoas também têm uma ideia muito equivocada de inovação, né? De sempre estar criando coisas novas e nem sempre é isso, né? Exato, porque criatividade é uma coisa e inovação é outra. Isso. Criatividade não necessariamente vira dinheiro, né? Inovação tem a ver com recorrência. Então, se eu crio alguma coisa, alguém foi lá e criou o pão de queijo. Nós estamos em Minas, então vou falar de pão de queijo. Sou especialista nisso. Inclusive foi dito pão de queijo agora recente. Alguém foi lá e criou o bendito do pão de queijo. Mas alguém inovou e criou o pão de queijo congelado. E criou escala. Então a inovação tem muito a ver com recorrência e escala. E adaptar. E adaptar o produto. Inovação tem a ver com isso, e criatividade muitas vezes tem a ver com você fazer um esforço para resolver um problema usando menos esforço do que a média da maioria. Entendi. É o meu conceito de criatividade. Então, se você faz alguma coisa no seu dia a dia para economizar o seu tempo, você faz ali alguma coisa repetitiva e você arrumou um jeito ali bacana de fazer, que economiza o seu esforço mais do que a média da maioria, putz, esse cara é criativo. Ali tem alguma coisa. Você já viu que os caras que fazem competição de abrir garrafa? Sim. Aquilo é criatividade, cara. Mas tá vendendo? Tá criando escala naquilo? Não. Então não é inovação. Perfeito. Entendeu? Uma coisa que eu pensei também é o seguinte, muita gente que provavelmente vai assistir a gente ou está assistindo, as pessoas às vezes... vamos falar de empresários de pequeno porte. Sim. Então, é um empresário, ele tem ali, sei lá, 2 funcionários. E ele quer fazer, ele está lá com um problema dele, que ele vai investir no design thinking, e aí ele fala, por onde eu devo começar? Para começar, eu tenho que contratar alguém, essa pessoa tem que ser certificada, como que é isso? Bacana. Eu defendo que o design ele é muito democrático. E o design ele é muito bom para ficar na mão só do designer. Eu sou formado em Relações Públicas e Publicidade e Propaganda e trabalho com design de serviço. Essa miscelânea de coisas, elas me capacitam para tocar projetos de design de serviço, tanto que eu estou numa empresa muito legal hoje e que me capacita para isso. Quando a gente está falando de empresas menores, que tem poucos funcionários, ela pode ter uma mentoria de alguém para poder ajudá-la, auxiliá-la a organizar processos. Não necessariamente vai implantar design dentro da empresa, não é isso. Mas a gente pode auxiliar essa empresa a olhar para a própria jornada do serviço, como um primeiro passo. A olhar para essa empresa e verificar qual é a persona que aquela empresa atende, né, no primeiro momento. A verificar qual é essa persona e verificar, tá, a partir dessa persona, a gente tem pessoas que a gente conhece ou que a gente pode captar aqui para poder chamar essas pessoas para uma conversa, para verificar se essa pessoa, né, tem alguma dor em relação ao serviço. Nem precisa ser usuária daquele serviço, não precisa ser cliente daquela empresa, pode ser cliente de outra empresa, de um concorrente, inclusive, né, que é muito legal também você trazer. A visão de fora ali, né? O que a gente sempre fala de consultorias também. É a visão de fora para dentro da sua empresa. É o outsider total, né? Assim, a pessoa que está totalmente ali fora para poder conversar com você aqui dentro. Então é interessante você trazer esse tipo de ponto de vista. E o workshop, que é um negócio que eu falo e faço, né, bastante, ele pode ser uma ferramenta ou não precisa ser uma ferramenta, sabe? Naquele momento. O workshop ele pode ser um momento onde você vai aglutinar essas ideias lá no final, depois de uma pesquisa. Ele pode ser uma forma de você prototipar e priorizar as ideias que você teve junto com o cliente e um fechamento daquele ciclo. Então, vamos para a prática. Como que a gente pode fazer com que uma empresa pequena fale sobre inovação?
Eu não vou falar design thinking, não vou falar design de serviço, não vou falar de autores, porque isso é muito complicado para empresas menores. Mas um mentor que está ali, ele pode ajudar você a construir um caminho, estar com você, porque quem vai aplicar isso precisa ter conhecimento da abordagem. Até porque existem ferramentas que são utilizadas. Sim, algumas ferramentas, elas podem ser utilizadas naquele momento. Então, por exemplo, na hora que eu estiver falando sobre... eu falei de entendimento e observação no começo, né? Antes de você ter ideia, entender e observar. Eu tenho ferramentas para entender o público e tenho ferramentas para observar esse público. Então, quando eu estou entendendo ali, eu posso jogar post-its numa parede. Por exemplo, eu tenho um problema aqui de faturamento. Quais são os nossos problemas de faturamento? Então vamos entender o nosso problema de faturamento aqui, pessoal? Vamos? Todo mundo. Vamos anotar aqui nos post-its todos os problemas que a gente tem. Vou dar 2 minutos para cada um. Então o pessoal vai, anota todas as ideias aí, quantidade importa, não é qualidade. O que vier na sua mente em relação ao problema de faturamento, você anota e põe na parede. Beleza, vamos observar esses problemas? A gente olha para aquela miscelânea de coisas que estão lá na parede, vamos criar um negócio que a gente chama de cluster, que é basicamente a gente separar em padrões quais são esses problemas. Aí acontece uma mágica muito interessante que por tipo de problema, você tem quantidades de problema. Então se eu tenho lá, por exemplo, eu tenho um problema de tecnologia no meu faturamento. Dentro de problemas de tecnologia, eu tenho lá 10, 12 post-its falando sobre problemas de tecnologia. Eu tenho um problema de processo. Eu tenho 20 post-its lá de problema de processo. E eu tenho um lá que é de cobrança. Cobrança é o que menos tem. Então, peraí. Isso já me dá um norte do que é o meu problema verdadeiro, né? O que seria prioridade? O que é prioridade? Eu tenho tecnologia e eu tenho ali outra coisa também que está me dando indícios do que vai ser o meu ponto de vista, do que eu vou atacar. E como nós poderíamos, por exemplo, melhorar os processos de faturamento da nossa empresa? E aí eu começo a minha ideação. Logicamente que eu estou falando de um jeito assim, bem macro para o pessoal entender, mas é basicamente assim, um processo da abordagem. E é legal de falar também que não é uma receita de bolo. Exatamente. Por isso que é interessante você ter alguém que entenda sobre a abordagem, porque de acordo com o setor que você atende e de acordo com o tamanho que essa empresa está, e do tempo que ela tem, porque hoje a agenda é muito difícil da gente conseguir das pessoas, então a gente fala assim, tem uma empresa que tem 3 funcionários e o dono. Parar a operação. Não tem como você parar a operação. É inocência da nossa parte a gente falar que a gente vai conseguir parar um período para poder fazer aquilo. Não, talvez o cara vai ter 1 hora para você. Sim. Então, peraí. Quantas agendinhas de 1 hora você tem para a gente organizar isso? E aí esse profissional ele vai te ajudar a construir a sua abordagem, né, sob medida para você, né, para te entregar valor no tamanho da sua empresa. Porque existe muito poeta, né? Sim. Eu preciso parar, eu preciso fazer uma sprint, e aí o cara já não entende o que é sprint e ele para ali. Eu preciso fazer tal ferramenta, ele não quer saber da ferramenta. Tem até uma questão que quando a gente fala lá do problema e tudo mais, de começar, aí as pessoas vêm com esse negócio da empatia, né? Mapa de empatia e outras ferramentas. Só que essa empatia também, ela traz uma ideia um pouco que foge do que a gente entende como empatia do cara que sofreu um acidente, caiu lá, um acidente de moto, e você tem empatia, mas o máximo que você vai conseguir é ligar para uma ambulância, um corpo de bombeiro. Essa empatia que a gente está falando, ela é uma empatia prática. Ela não é essa empatia imaginativa. Exato, exatamente. Você tocou num ponto assim, que o Donald Norman, que é um dos pais do design de serviço, inclusive. Quem quiser ler, tem 2 livros deles, que é o design do dia a dia e o design emocional. E ele fala o seguinte, eu sou casado com a minha esposa há 40 anos e por mais empatia que eu tenho, eu não consigo entendê-la. Num projeto, será que eu vou conseguir ter empatia com o cliente do meu cliente? Então é muita audácia de quem fala sobre empatia, falar que consegue introjetar a empatia a ponto de sentir na pele
o que as pessoas sentem. Então eu não acredito nessa empatia superficial, que é exatamente essa que você está falando. Ah, vou fazer um mapa de empatia e tá tudo certo. E aí as pessoas que estão fazendo o mapa, elas supõem que o cliente vai sentir daquela forma, quando na verdade precisaria do cliente estar ali para te responder isso, né? Exatamente. Não é a sua visão, enquanto especialista, é a visão do cliente. Exatamente. Por isso que ir a campo, por isso que a gente faz não é um processo. Porque processo tem início, meio e fim. Certo? Sim. Aí ele volta para algum lugar. Isso é um ciclo. É um ciclo interminável. O seu aplicativo, qualquer um deles aí, eles não param de atualizar. Exato. Por que eles não param de atualizar? Porque sempre tem uma reclamação nova, sempre tem alguma coisa nova que aquele usuário, que aquele cliente, ou ele aprendeu a fazer de outra forma, porque ele viu em outro lugar, e aí entra um conceito de concorrência muito bacana, que o açougue não concorre mais com o açougue. O açougue concorre com a Disney. Entendeu? Porque existe outro pensamento de concorrência nesse sentido, porque a concorrência hoje, ela é a concorrência pela experiência. Nossa, nesse açougue aqui podia ter a fila igual a da Disney. Que a da Disney me fala quanto tempo eu vou gastar até chegar no brinquedo. Aqui podia ter um painelzinho me falando quanto tempo médio de eu chegar até no açougueiro. É um exemplo esdrúxulo, mas é para te mostrar que hoje todo mundo concorre com todo mundo. Você tem dentro da sua mente alugado espaços de empresas que você gosta e de empresas que você não gosta. Então, assim, é muito bacana, cara, quando a gente vai para esse campo e verifica que a gente está sempre fazendo melhoria contínua para esse cliente. Então, inovou não está inovado, né? Você sempre está fazendo alguma coisa diferente porque o mercado ele muda. Né? E às vezes o cliente, você aplica uma inovação ali, por exemplo, os QR Codes, os cardápios em QR Code. Virou moda, principalmente depois da pandemia, né? Com a pandemia aí. E eu particularmente adoro. Eu chego num lugar, tem aquele cardápio, eu já olho pelo meu celular e acho muito bom. Eu já odeio, viu? Isso. Então, assim, várias pessoas reclamam. Minha esposa mesmo também odeia. Então, vocês colocar mesmo no lugar do cliente, às vezes ter o cardápio o físico ali para poder entregar. Exatamente. Depende muito do público daquele restaurante também. Sim. Porque tem restaurante também que te entrega um tablet. Para mim é pior ainda. Porque ali a gente se sente um pouco besta, né? Sim. Aconteceu isso comigo, viu? Do tablet. Porque parece que a gente não sabe usar um tablet. Aí você fala assim, gente, não é possível que eu não sei usar o tablet. Onde que eu tenho que ir aqui para pedir um café? Onde que eu tenho que ir nesse... Exatamente. E para que vai servir o garçom naquele momento? O garçom, ele começa a servir como um... entregador. Não, ele não é um entregador, ele é aquele cara que vai te dar assistência técnica do tablet. Ah, verdade. Para isso que ele vai servir. Então ele ganha mais um papel. Então você está onerando um cara que pode estar entregando uma outra mercadoria numa outra mesa, porque ele está me ensinando a usar o tablet. O Donald Norman, ele fala basicamente em outras palavras, mas eu gosto de deixar a coisa mais quente, que ele fala basicamente assim, né? Aí, grifo meu. O design ele serve para deixar as pessoas, para fazer com que a gente faça com que as pessoas não se sintam burras. É basicamente isso. Então, quando ele fala assim, existe alguma coisa, o seu design ele tem, por exemplo, para usar esse telefone aqui, você precisa de um manual de instrução, o seu design ele é ruim. Porque a gente precisa pegar os artefatos que a gente usa, os serviços que a gente tem e conseguir usar da melhor forma possível, sem precisar da ajuda de ninguém. Então, quando você vai lá no QR Code e consegue usar, a sua esposa não consegue usar, é porque tem uma diferença. Ou de tecnologia, porque você entende mais do que ela, ou porque ela tem uma dificuldade de visão, porque ela não enxerga direito as letrinhas, tem a síndrome do braço curto, ou tem alguém que tem problema mesmo de cores, sabe? Então tem muita coisa, de acessibilidade mesmo. Sim. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente coloca disponível para o cliente, porque
os clientes são totalmente diferentes um do outro. Então eu tenho um cliente numa mesa que ele tem um perfil e é o mesmo restaurante. E na outra mesa eu tenho outro cliente completamente diferente. Então como que eu entrego para esses caras um artefato que na média não vai onerar o meu time e ao mesmo tempo vai entregar o valor e fazer com que ele complete a tarefa da melhor forma possível? O design vai tentar simplificar um mundo que é muito complexo e não vai servir para todos os clientes. Perfeito. Provavelmente vai sempre ter algum percentual ali que realmente não vai conseguir. Impossível. Tem gente que fala assim, a gente pergunta, vocês já perguntaram isso, que eu sei, quem é o seu cliente? Aí o cara fala assim, todo mundo. Assim, velho, todo mundo não é, né? Nem a Coca-Cola é todo mundo. O diabético. Então, peraí, então eu preciso de uma Coca zero. Então ela entendeu que tem um problema. E ela precisa vender refrigerante. Vocês estão entendendo? Então ela foi lá e resolveu um problema dela e resolveu um problema do cara que curte muito tomar Coca-Cola no churrasco, mas não pode tomar com açúcar. Perfeito. E uma coisa que eu percebo também de dúvida, aqui já é mais na área empresarial. Alguns empresários têm dúvida em relação ao design thinking e o design sprint. Existem diferenças e similaridades? Quando eu devo usar um, quando eu devo usar o outro? Basicamente a sprint, pensa que você está correndo os 400 metros lá na Olimpíada. Certo. E aí você escolhe, nos últimos 100 metros, dar uma sprint. Fazer uma sprint, que é correr mais do que os outros. Porque você economizou energia até aquele momento e nos 180 metros ali finais você deu uma sprint. O design sprint ele é basicamente você usar a metodologia, a abordagem do design que está ali, o pensamento do design que está ali, e falar o seguinte, vamos fazer um protótipo ou vamos entregar alguma coisa, um caminho de MVP, por exemplo, que é um mínimo produto viável, em uma semana? O tempo é menor. O tempo é menor. Então, tem sprint do Google, por exemplo, que tem o livrinho azul lá, eu esqueci o nome do livro, mas chama Design Sprint, a forma que o Google constrói produtos, alguma coisa nesse sentido. E aí o autor basicamente ele dá ferramenta por ferramenta. Ele coloca lá, segunda-feira, quais são as ferramentas que são utilizadas na segunda-feira? Na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Ele te dá o passo a passo de como aplicar uma design sprint. Então a gente tem essa sprint, por exemplo, do Google. Existem sprints aí a gente vai entrar dentro do Agile, por exemplo, né, que é a metodologia ágil, uma sprint de 2 semanas. Então, uma sprint de 2 semanas, ela vai ter mais, o que a gente chama de histórias, né? Ela vai abarcar mais histórias. Então, essas histórias, basicamente, eu tenho um sistema e eu vou precisar fazer o cadastro do cliente, eu vou precisar fazer uma tela X, Y, Z. Então, essas 4 ou 5 telas vão caber dentro de uma história e eu vou fazer isso em 2 semanas. Aí eu vou planejar como eu vou entregar isso. E aí, a Agile é outra conversa, que não tem nada com o que a gente está falando aqui. Mas voltando, a sprint, ela utiliza o design thinking, porque o pensamento do design, ele é o grande guarda-chuva disso tudo, só que com a diferença que eu vou aplicar isso num período de tempo menor. É isso. Então a abordagem é a mesma, mas o tempo é um pouco mais enxuto. Você vai enxugar aquele tempo com um pouquinho mais de valor, porque você pode fazer um workshop de design thinking em 2, 3 horas. Com objetivos específicos. Então o seu objetivo, né, ele vai ser diferente. Né? Eu não vou entregar um protótipo em 3 horas. Né? Num workshop de 3 horas. Talvez eu vou ter um workshop só para cuidar da primeira parte do diamante, né, do Double Diamond. Eu vou entender só o problema e vou observar aquele problema. Então eu vou fazer só a primeira parte do workshop. E aí depois eu vou fazer uma outra parte para eu entender aquele problema, para recobrar aquele problema e ter um protótipo, por exemplo. Então eu posso ter ali algumas divisões. Vai depender muito do tempo que você tem, da necessidade que o negócio tem, da agilidade que é necessária.
versus a verba que você tem, lógico, né? Porque a gente O design precisa... thinking, então, ele é um pouco mais caro em termos de investimento, ou não? Não, entenda que o design thinking ele é só o pensamento. A gente não faz projeto de design thinking. A gente faz um processo de design para poder elencar problemas, dores do cliente. Mas quem está ali naquele guarda-chuva é o design thinking. É a mesma coisa do marketing. Você não entrega marketing para o cliente. Sim. Né? Tem um pensamento de marketing ali atrás que você vai entregar para ele estudos, que você vai entregar para ele ferramentas de mercado, e no final isso vai gerar uma publicidade, né? Pode ser uma publicidade, pode ser um evento, de acordo com a necessidade dele. Então eu faço esse paralelo entre o design thinking e o marketing, por exemplo. Então eles são pensamentos que regem o que a gente necessita entregar mais tarde para o cliente, que é um protótipo, que é uma tela, que é um serviço novo, que é qualquer coisa lá no final que vai ajudar o cliente a resolver o problema dele. Perfeito. Bom, aí quando a gente fala de ferramentas, essa galera que vai, vou fazer o quê? Reunimos lá as equipes, as cabeças com pensamentos diferentes e tudo mais. Qual é o mínimo de pessoas e qual é o máximo? Ou não tem máximo ou não tem mínimo? Eu gosto muito de falar de que a gente tem no mínimo ali numa sala 3 pessoas e no máximo 6. 7 pessoas já começa a dar bagunça. É porque assim, uma criação coletiva, você não pode... Eu acredito que 2 pessoas podem até conseguir, mas fica um pouco empobrecido, assim. Quando você tem de 3 pessoas para mais, até 6 pessoas, é um momento mais seguro ali. E é indicado todas de setores diferentes ou não necessariamente? Não necessariamente de setores diferentes. Eu já fiz design thinking, eu já fiz sprints. Tem como fazer às vezes de um setor só também? Só com engenheiros. Uhum. Esse preconceito de, tipo assim, eu vou trazer só publicitário, então vai ser uma bagunça. Isso aqui, que a gente sabe que publicitário é meio louco. Né? Eu sou formado em publicidade. Tem publicitário que cuida só da parte de mídia, por exemplo, que é um cara que entende de matemática, que é um cara mais centrado, mais organizado, porque trabalhar com mídia precisa ter organização. E tem um cara que é ultra criativo. Então é legal você mapear dentro dessas escalas mais do que o papel daquela pessoa. Você vai mapear as características das pessoas que vão estar junto com você. Muito mais algo pessoal do que o currículo da pessoa. É mais a persona dela mesmo, assim, sabe? Do que ela faz, quais são as fortalezas dela, as fraquezas, o que ela pode agregar, né, pro seu processo, do que, não, eu vou chamar o Marcos porque ele é do marketing, eu vou chamar o Mauriti porque ele é do design, eu vou chamar o Alex porque ele é desse... Não. Às vezes você coloca uma psicóloga e ela traz uma contribuição enorme. Exato. Às vezes eu ponho uma dona de casa que tem aquele problema e que vai falar para mim que ela precisa fechar a porta porque o vento entra e apaga a chama do fogão dela. Então, essas coisas simples assim, a gente vai conseguindo captar de acordo com o que a gente vai se aprofundando dentro desses públicos. Então, isso que é interessante. Mais do que o papel da pessoa, são as características dela. Tanto que você fez lá, quando a gente fez a mentoria, quando você foi lá para a empresa, o que você fez? Você procurou pessoas específicas. Sim. De áreas diferentes, para que pudessem trazer visão. Mas você tinha a ideia da visão que aquela pessoa poderia te trazer. Sim. E eu aposto que você se surpreendeu com algumas pessoas. Me surpreendi. Você achou que não ia contribuir eu entendi que o buraco às vezes era mais embaixo. Às vezes eu estava num nível um pouco superficial do problema. É outra graça do nosso trabalho também. Isso aqui é muito fácil. Isso aqui é muito legal. Vou ouvir os caras. Não. Volta para a base, porque é muito mais difícil do que você imagina. E aí a gente descobre o problema complexo. Porque a gente achou que era uma coisa, é outra, que eu nem estava imaginando, e aquela competência não está dentro da minha empresa para poder resolver aquele problema.
Maurício, fala pra gente aí das ferramentas, porque o que a gente entende mais e conhece mais, as pessoas, inclusive, é do brainstorming, e muita gente até faz confusão, né, de design thinking com brainstorming, pensam que é a mesma coisa, mas a gente tem outras ferramentas, e eu lembro na época da mentoria, a gente fez um trabalho com a matriz CSD, certezas, dúvidas e suposições. Isso. Então, as certezas é aquilo que eu sei que eu não preciso investigar. Isso, que eu tenho dados, né? Porque em Deus a gente confia, mas em dados aí a gente vai acreditar de fato naquilo que está sendo falado. Então, certeza é o que eu tenho dado e eu consigo comprovar ali, né, dentro daquele problema. Suposições é aquilo que estão me falando ali, parece que a gente precisa ir a campo de fato para poder verificar se tem dados, inclusive, para poder corroborar, para a gente fazer com que essas suposições sejam uma certeza. E a dúvida, basicamente, eu não sei nada daquele cenário, então eu vou precisar, de fato, ir mais a fundo naquilo ali. A CSD, geralmente, certezas, suposições e dúvidas, ela é colocada no começo, eu pelo menos coloco ela no começo do projeto e geralmente faço ela junto com o cliente. Então sento com ele, explico qual é a necessidade daquela ferramenta, o que ela faz e a gente faz aquilo junto. E ali nasce, no mínimo, um questionário de pesquisa. Né? Então eu vou pesquisar internamente, dentro da empresa, o que a gente verificou aqui externamente com os clientes dos meus concorrentes, com alguém que eu vou necessitar de informações. Então tem até uma figura em empresas maiores que é o recrutador, que é uma pessoa que vai olhar para aquelas características da persona que você precisa entrevistar e vai lá no mercado captar essas pessoas que têm esse perfil para poder fazer essa entrevista ou essa pesquisa. Numa empresa menor, você pode começar com pessoas que você conhece. Ah, eu tenho um primo, do tio, do vizinho que tem isso aqui. Então, você pode chamar ele para mim para uma conversa de 1 hora e aí você consegue construir o seu próprio rol de pesquisa, tá? Não é uma coisa da NASA, não. Você consegue fazer isso tranquilamente. E é isso. A CSD é isso. Outra ferramenta que é importantíssima, que é a persona, né? A persona, ou a gente também usa, né, o mapa de empatia. Ali a gente tem, né, o que a pessoa ouve, o que a pessoa vê, o que a pessoa pensa e sente, quais são as dores dela, quais são os ganhos que ela tem, né, em relação ao uso daquele serviço ou daquele produto. E aquilo me ajuda a construir um mapa mental de como aquela pessoa funciona dentro de determinado cenário, né? Porque quando a gente vai montar uma solução, eu vou falar assim, e a persona lá? O que eu estou montando aqui serve para a persona lá? Diabéticos, coca, vou fazer uma outra coca, mas ela vai ter açúcar? Não, persona, sem açúcar, 0 açúcar. Ah, mas eu vou mudar o gosto da coca, então peraí, a gente precisa mudar alguma coisa aqui para ter o máximo de gosto possível de coca, mas que não mate as pessoas de diabetes, né? Então, a persona, o mapa de empatia, ele serve para isso, para a gente verificar sempre se a gente está dentro do prumo da entrega. E aí a gente pode ir para uma outra camada que é levantar a jornada desse cliente dentro do serviço. Então, por exemplo, lá no seu negócio, aqui na Alume Marketing, por exemplo, a gente tem uma jornada a ser cumprida. O cliente, ele passa, você vai lá, visita o cliente, ou ele entra num anúncio da Alume, ele clica lá, aí o Marcos vai lá vender para o cara, aí tem um processo de venda, aí vai, mostra a proposta. O cliente faz aquele charme, né, e tal, negocia. Então você tem que ter uma etapa da jornada, por exemplo, para poder eliminar as dúvidas dele, né? Então isso vai caminhando até que você fecha. Na hora que você fecha, acabou a jornada do comercial e começou a jornada do serviço do cliente.
Então eu falei da primeira jornada, que é a do pré-serviço, e estou entrando na jornada do serviço. Que a gente mapeia 3 lentes, o antes, o durante e o depois. Então o meu comercial fez o papel dele bonitinho, e no meio aqui eu tenho o serviço. Então como o cliente se relaciona comigo no meio disso tudo? Ele tem que aprovar a peça, ele reclama, ele fala que viu um orçamento mais barato no concorrente. É ou não é? Ele faz um monte de coisa ali no meio do serviço que você precisa mapear para que esse relacionamento ele seja o melhor possível. E aí no final, só para fechar o pensamento, eu lembrei de uma outra coisa aqui, pode concluir. Acho que eu sei o que você vai falar, que é o depois, que é o pós-serviço. Beleza, eu entreguei tudo para ele aprovou, dentro daquele planejamento mensal ou trimestral ou semestral que a gente cumpriu. O que eu vou fazer para ele? Eu vou agradar ele com um mimo, eu odeio esse nome, mas vai mimo mesmo. Eu vou fazer uma ação com esse cliente, eu vou fazer um evento para aglutinar os clientes da Lume aqui, um evento de marketing, com palestra e tal, que é o meu pós-serviço. Qual é o pós-serviço de uma agência? A gente precisa pensar nisso de uma forma que seja constante, porque o cliente de agência, eu costumo falar que 70% das coisas que a gente faz ele não vê. Sim, sim. Por isso que ele dá pouco valor no que a gente faz no dia a dia. No dia a dia. Quando ele vê a peça pronta, quando ele vê a campanha dele rodando, ele não vê, por exemplo, o cara da mídia que tem um esforço tremendo para fazer um mapeamento de onde o anúncio dele vai entrar ou não vai entrar, qual o público que vai ser atingido ou não vai ser atingido. Isso precisa ser mostrado para o cliente para que ele te dê valor. Sim. Maurício, eu lembrei na época da mentoria e a gente trouxe uma outra ferramenta. Você falou do restaurante, da cozinha, era o Blueprint. Exatamente o Blueprint. O Blueprint de serviços ele é uma jornada, mas é que ele vai trazer uma visão do que o cliente não vê, do que ele não enxerga, mas é de muito valor para o negócio. Então, quando você vai no restaurante, por exemplo, o que a gente vê ali são as mesas, o garçom, as pessoas que estão bem vestidas, o ambiente legal. Quando você chega, na verdade, você vê a fachada, você vê se foi difícil ou se foi fácil parar o carro no estacionamento. Isso vai te diferenciar, porque se eu paro melhor num restaurante e no outro eu não consigo parar, eu vou parar naquele que é mais fácil de ir. Sim, né? Sim. Então eu vou naquele ali, por quê? Porque ele tem um estacionamento melhor. Isso já me desempata uma coisa muito simples, mas que me desempata. Isso tudo o cliente está vendo. A cozinha o cliente vê? Não, ele não vê. Não vê, mas ele dá muito valor para isso. Se a gente tivesse uma pessoa para chegar e falar assim, Sr. Marcos, tudo bem? A gente queria convidar você para conhecer o chefe e para conhecer a nossa cozinha. O senhor aceita? O cara vem com a taça de champanhe, você vai andando, tomando champanhezinho e vendo todo o processo de construção da coisa que você nunca viu. Que vários restaurantes adotaram o vidro na parede. Né? É uma ação. Então, assim, o que eu posso fazer dentro do meu negócio para mostrar aquilo que eu faço, mas que o cliente não vê, mas que é de valor para o negócio? Porque também existem coisas que a gente faz que não é de tanto valor assim. Ele não precisa ver você mandando um e-mail. Não. Ele não precisa ver você brigando com o sócio. É de valor vocês brigarem de vez em quando, brigarem no bom sentido, Sim. mas o cliente não precisa ver. Sim. Mas o que ele precisa ver e de valor, pensar como eu posso elucidar esse negócio para mostrar para ele como diferencial. Então o blueprint de serviço ele serve para isso. Dentro da montagem da jornada, quais são os pontos de contato que eu posso mostrar para esse cliente? Essa é uma abordagem, tá? Então estou falando assim bem no geral de como é que funciona o blueprint de serviço. Eu posso até depois disponibilizar bastante material para vocês colocarem no rodapé do vídeo. Vamos colocar. Com todas as ferramentas que a gente está falando. Vamos falar de mapa de empatia? Vai ter um link aqui embaixo falando sobre o mapa de empatia. Vamos falar de jornada? Vai ter um link aqui embaixo para falar. A gente vai colocar. Para deixar mais acessível também. Exatamente. Aí, quem for utilizar essas ferramentas,
e tiver com alguma dúvida, procura o Marcos, procura o Alex, procura o Mauriti, procura o time da Alume e a gente conversa. Isso aqui foi feito pra gente conversar. Sim. Eu acho que isso que é bacana, sabe? O design, ele é iniciado com conversa. E ele termina com muita conversa. Então, é bacana da gente sempre trocar. É algo que eu entendi, assim, desse bate-papo aqui, da mentoria, foi trazendo memórias. Que bom. É que, a partir do momento que você faz tudo isso e chega numa solução que às vezes não é a melhor ideia, né? Você às vezes pega um pouquinho de cada coisinha que alguém contribuiu. E aí, aqui falando de business, de negócios, né, de empreendedorismo, talvez lá no final esse empresário ele vai entender qual é realmente a vantagem competitiva dele. Exato. Então é um caminho muito grande que você percorre. Logicamente que a gente tem dentro de projeto de design formas de acelerar algumas coisas, né, para o cliente ver o que a gente chama de quick wins, né, ou ganhos rápidos, do que a gente pode entregar já para esse cliente, para ele sentindo o valor, né, para o negócio dele. Mas quando o cliente entende que a gente está fazendo uma mediação entre a necessidade do cliente dele versus olhando qual é o objetivo de negócio dele, tentando fazer esse match, né, e ele confia no processo, aí eu acho que a gente tem um ganho muito grande. Porque eu já tive clientes grandes, até hoje tenho clientes grandes, que desconfiam um pouco do processo, deixa você fazer até certo ponto, e na hora que chega ali, ele quer colocar aquilo que está na cabeça dele. Tem muito diretor de empresa, sim, tem muita gente que faz reunião para validar não a dor do cliente, mas para validar a ideia dele, né? E isso é nocivo para o negócio. Então isso que você falou de percorrer o caminho, confiar no caminho e lá no final você verificar, no final não, porque só no final verificar o valor também é chato. Durante o caminho você já vai vendo o valor que vai sendo construído. Porque você está conversando com o cliente cliente está falando e a pessoa né, da empresa está vendo que aquilo tem valor. Você entrega um protótipo, a pessoa está vendo aquilo, né, e o cliente também está vendo aquilo. Então você consegue envolver, é importante envolver o cliente do seu cliente e o patrocinador dessa bagaça dentro do processo. Porque aí você vai criando essa cultura de inovação dentro da mente do cliente, porque a cultura é importante. O cliente é resultadista muitas vezes, muitos clientes, não todos eles. O resultadista é o quê? É o cara que quer ganhar todo o jogo, né? Ele não olha para o processo, ele quer ganhar todo o jogo. O dia que ele perde um jogo, ele quer tirar o time de campo logo, porque ele não consegue ter essa ideia de perda, né? É basicamente isso. Bom, perfeito, né, Alex? Isso aí. Não foi só um bate-papo, foi uma aula de design thinking. Mas já acabou. Para entender muita coisa aqui. Não, a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas. Não, esse papo poderia se estender. Inclusive, próximo episódio. Eu acho que tem que ter um próximo episódio. Sim. Não só um, mas acho mais uns dois aí pela frente pra gente conseguir. Vamos aprofundar um pouquinho mais em experiência do cliente. Isso. Acho que tem muito tema bacana aí pra gente trazer para as pessoas. É verdade. E coisas que as pessoas hoje se interessam, né? São assuntos que as pessoas se interessam. Uhum. Todo mundo quer melhorar os seus negócios, seus processos. Então foi muito bacana. Mais uma vez, obrigado por você ter vindo, aceitado o convite e já está convidado novamente. No próximo. Terminando o vídeo aqui, pessoal, vão ter os links aí embaixo, tá? Já vai disponibilizar aqui pra gente. Aproveitem também essa aula aí, eu tenho certeza que muita gente vai procurar conteúdo design thinking e vai cair nesse podcast aqui. Eu acho que vai ajudar muita gente aí a esclarecer várias dúvidas. Com certeza. Então eu agradeço demais o convite de vocês, né, o chamado de vocês. Sempre que vocês precisarem também ir lá pro negócio, no dia a dia, Mauriti, tô com uma dúvida, tem um cliente aqui que ele queria entender um pouco mais, pode ficar à vontade de me procurar.
É um prazer estar com vocês sempre, tá? Muito obrigado. O prazer é nosso. Imagina, foi uma honra. E para você que está aí, eu quero deixar um recado. Nosso terceiro episódio já está agendado, vamos gravar agora daqui uma semana com a Bárbara Figueiredo, que é prata da casa, nossa diretora de arte, e ela vai falar sobre identidade visual. Então, se liga que a gente já está voltando. Até lá! Até lá, pessoal.